Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de cultivo da rúcula, que eu particularmente amo, vocês gostam também? Essa hortaliça super famosa que tem um cultivo simples e bem rápido. Já já eu falo mais sobre isso, mas antes eu só quero pedir para você se inscrever no canal e deixar aqui o seu joinha, que dessa forma você vai me ajudar demais e desde já eu te agradeço muito. Bom, gente, eu vou começar semeando a rúcula. Eu comprei esse envelopinho de sementes e ao comprar um envelope desses é preciso observar algumas informações muito importantes, como a data de validade. Essa minha vai vencer em junho de 2024, então é uma ótima validade. E quanto mais longe do vencimento, melhor, para você ter aí sementes com uma boa taxa de germinação, que é outra informação fundamental também. Nesse caso, a taxa de germinação dessa semente é de 80%, ou seja, a cada 10 sementes que a gente plantar, espera-se que no mínimo 8 germinem. E essas duas informações estão interligadas, porque a validade interfere nessa taxa de germinação. Quanto mais próximo da validade, maior é a chance dessa taxa de germinação cair, ou seja, menos sementes vão germinar. Aqui no rótulo você também vai encontrar a quantidade de sementes por grama. A rúcula tem uma semente bem pequenininha, e segundo a embalagem vem de 500 a 550 sementes por grama. Para vocês terem uma ideia, nesse pacotinho vem 10 gramas de sementes, ou seja, só aqui dentro tem aproximadamente 5.000 sementes. É incrível, né? Mas não é que cada semente vai dar um maço de rúcula. Na verdade, você vai precisar de várias sementinhas juntas para ter um maço. Se você olhar aqui, em cada célula da bandeja tem várias hastes. Cada hastezinha dessa surgiu a partir de uma semente. E agora vamos para a semeadura. Primeiro a gente vai precisar escolher um vasinho, pode ser também uma caixinha de leite, desde que você fure ela. Ou essas bandejas que são próprias para fazer mudas. Você compra a bandeja, mas pode reutilizá-la depois, ela não é de uso único, dá para semear várias vezes nela e o preço também é bem acessível. Ah, e ela não é pequena assim, aqui ela foi cortada, mas ela vem com 128 células. Profissionalmente, a rúcula é cultivada na bandeja de 200 células, que tem os buraquinhos menores. Essa aqui também foi cortada, mas ela tem 200 espacinhos desses. E comparando com essa outra, dá para ver bem a diferença entre elas. Mas como eu uso essas bandejas para fazer mudas de outras hortaliças também, eu compro essa que tem os espacinhos maiores, de 128 células, porque ela acaba sendo mais versátil. A bandeja de 200 células vai dar certo apenas para rúcula, para as alfaces. Então eu prefiro comprar essa que tem os buraquinhos maiores. Depois a gente vai precisar de substrato. Aqui eu tenho esse substrato que é próprio para hortaliças, da Carolina Soil. Ele é bem levinho, ele retém a umidade na quantidade certa, sem encharcar. E por ser assim bem leve, ele favorece o desenvolvimento das raízes. E não é propaganda, viu? É que eu uso bastante ele aqui e funciona super bem. Tem outras marcas também. O importante é que ele seja um material assim bem leve. Agora eu vou preencher as células com substrato, lembrando que essa bandeja já vem furada. Caso você vá fazer as suas mudas num outro recipiente, é importante que ele tenha os furinhos para a drenagem da água. Vou completando os buraquinhos com o substrato e dando uma leve apertadinha para que eles fiquem bem completinhos, mas sem compactar. Depois da bandejinha preparada, vamos tirar a semente da embalagem. E uma dica aqui é cuidar para não rasgar essa parte, porque aqui estão aquelas informações importantes. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já rasguei e acabei jogando fora essa abinha. E depois precisei dessas informações e não tinha mais. E outra diquinha, cada espécie vai ter as suas próprias particularidades, as suas preferências de cultivo, e normalmente aqui atrás vem essas informações também.
No caso da rúcula, é indicado que ela seja semeada com uma profundidade de meio centímetro. E tem outras informações, como o espaçamento, altura da planta, época de colheita, enfim, várias curiosidades que fazem a diferença na hora de cultivar. Peguei um hashi para poder fazer os furinhos e vou seguir a dica da embalagem e fazer aí os furinhos com aproximadamente meio centímetro. E essas são as sementinhas da rúcula. Até coloquei elas sobre um papel toalha para vocês conseguirem ver melhor. E elas são bem pequenininhas. Eu vou colocando uma pitadinha de sementes por célula. Se você quiser contar exatamente, são mais ou menos de 15 a 20 sementinhas por célula, mas eu vou colocando meio a olho mesmo. Depois disso, a gente vai dando uma chegadinha com o substrato em cima dos buraquinhos para proteger as sementes. E um segredinho que o pessoal que produz mudas faz é jogar uma camadinha bem fina de substrato seco por cima das células. Tem que ser seco, gente, para ele espalhar bem. Agora é só escolher um bom lugar para essa bandeja ficar. Precisa ser um local protegido da chuva, porque a chuva forte pode fazer as sementinhas saírem de dentro das células. Além disso, precisa ser um local bem iluminado, mas sem a luz direta do sol para não secar o substrato. Ele tem que ficar sempre levemente úmido para as sementes germinarem. Enquanto isso, o Lucas foi preparando o vaso para a gente plantar as mudinhas que eu já havia comprado prontas. Mas mais pra frente aí no vídeo eu mostro como as mudinhas que eu semeei ficaram. Nós vamos cultivar no substrato Carolina mesmo e seguindo a recomendação de adubação da cultura da rúcula, nós vamos usar em torno de 80 gramas de farinha de ossos por metro quadrado e 100 gramas de torta de mamona também por metro quadrado. Como as nossas jardineiras têm 0,3 metros quadrados, então calculamos a proporção e chegamos à conclusão de que a gente precisa de 24 gramas de farinha de ossos e 30 gramas de torta de mamona. Aí você distribui os adubos e mistura superficialmente. Aqui o substrato já estava bem umedecido, então foi só distribuir as mudas, mas se o seu substrato estiver seco, regue após a adubação e só então plante as mudinhas. O espaçamento indicado é de 20 a 25 centímetros entre as linhas e de 5 a 10 centímetros entre as plantas. Aqui eu deixei até um pouco mais para que elas tenham mais espaço para se desenvolverem. E você pode repetir a adubação com a torta de mamona a cada 15 dias. Porém, aí a quantidade muda. Você vai utilizar 15 gramas de torta de mamona em linha, o que daria, na verdade, umas 2 adubações, porque a cultura da rúcula é bem rápida. Para vocês terem uma ideia, aqui são 15 dias após o plantio das mudas e elas já estão assim. E aqui ao lado eu vou plantar as mudinhas que eu semeei no começo do vídeo. Olha como elas cresceram, que coisa mais linda! Na verdade, já até passaram um pouquinho da época de plantio, porque as raízes já estão até saindo por baixo da bandeja. Então eu vou aproveitar para plantá-las aqui e eu queria mostrar para vocês que dá certo. Esse é justamente o nosso objetivo, não só semear ou plantar, mas mostrar para vocês a evolução das plantas, o desenvolvimento delas, porque nem sempre as coisas são fáceis nesse universo das plantas, mas a gente sempre aprende algo novo. Então, se você está nessa jornada de cultivar os seus alimentos ou as suas plantinhas ornamentais, eu te convido a se inscrever no canal para a gente ir se ajudando nessa caminhada. Bom, a colheita eu vou gravar quando elas já estiverem no ponto, que ocorre quando as folhas chegarem aos 15 ou 20 centímetros de altura. Normalmente entre 35 a 45 dias após o plantio, dependendo da época do ano. No verão vai ser bem mais rápido,
O produtor rural consegue colher a partir dos 25 dias, mas nos cultivos caseiros, claro que vai demorar um tempinho maior. Então eu diria aí uns 40 dias ou mais. Isso no caso das mudas, ou seja, descontando o período de germinação. Se você for semear diretamente no local definitivo, aí tem que contar uns 10 dias a mais. E no inverno também vai demorar um pouquinho mais. Se quiserem ver essa colheita, comentem aqui embaixo que eu gravo para vocês. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar aqui o seu joinha. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!